Beleza, galera, seres humanos, e aí? Bom ou não? Espero que sim, espero que sim. Vamos começar mais uma das nossas aulas, tá? Períodos da filosofia antiga, super importante. É isso aí. Vamos lá, valeu. Galera, bem, eu vou trazer muitos detalhes nessa aula. Sobretudo uma forma de te ensinar a se situar no tempo, porque o que acontece que a galera fala muito comigo, professor, fala de determinado filósofo, eu fico a pensar, em que período histórico, em que época esse sujeito viveu, o que está acontecendo no lugar onde que ele viveu. E o objetivo dessa aula é justamente esse. Ela vai ser muito importante nesse sentido. Por exemplo, se eu dissesse assim para você, Tales de Mileto, Parmênides de Eleia, Sofista Protágoras de Abdera, Platão, Aristóteles, Epicuro, Plotino, Agostinho. Meu Deus, estou escutando vários nomes de filósofos, mas em que época eles viveram? Nessa época estava se pensando o quê? Por quê? Está vendo a importância dessa aula? Então vamos lá, trazendo aqui para vocês. Períodos da filosofia antiga. Perceba aqui, século VII e século VI, você vai encontrar divergências nessas datas, mas elas servem para nós como referências. Você aprendeu que lá no período homérico, ele vai do século XII ao século VIII a.C., em que as coisas são explicadas a partir dos mitos. Aí vai ter um período de transição de aproximadamente quantos anos? 300. Da onde? Da explicação com base nos mitos para a explicação com base o quê? Na razão humana. Razão humana. Vai ser rápido ou vai ser lento? Professor, vai ser bem lento, são 300 anos. Esse período de transição, denominado de período arcaico, vai permitir, então, portanto, o surgimento da filosofia. Bum! Períodos da filosofia antiga. Se o período arcaico vai do século VIII ao século VI, significa, então, que a filosofia ela vai ser fruto desse processo de racionalização. O que significa dizer que ela vai nascer no final do século VII e início do século VI a.C. E essa filosofia antiga, ela vai até o século VI depois de Cristo. Aqui a gente tem várias divergências. E a gente vai falar dessas divergências mais à frente. Mas estamos falando de razão humana. Quem explica o mundo agora é a razão humana. Nesse período, filosofia e ciência não se separam. Não existe uma clareza sobre o que é filosofia e sobre o que é ciência. Essas epistemologias têm em comum a capacidade do homem de explicar o mundo. Essa separação definitiva, como eu te expliquei em aula anterior, na aula de período arcaico, ela vai ocorrer somente no período moderno. Então, por enquanto aqui as coisas estão juntas. E pensando aqui o pai da filosofia moderna, que vai ser o responsável por fazer essa separação entre filosofia e fé, na transição do período medieval para o período moderno, está escrito aqui: viver sem filosofar é o que se chama de ter os olhos fechados sem nunca haver tentado abrir. Então, filosofia nada mais é do que essa capacidade de pensar, repensar e refletir sobre o que acontece conosco e o que acontece ao nosso redor. Então, essa capacidade todos nós temos. Tá bom. O que vai dizer os filósofos contemporâneos aqui, Deleuze e Guattari? Vamos ler esses textos. O símbolo da filosofia que eu trabalhei aqui com vocês, a estátua pensador de Auguste Rodin. Então vamos lá ao texto de Deleuze e Guattari. Pedimos somente um pouco de ordem para nos proteger do caos. Nada é mais doloroso, mais angustiante do que um pensamento que escapa a si mesmo, ideias que fogem, que desaparecem apenas esboçadas, já corridas pelo esquecimento ou precipitadas em outras, que também não dominamos. Perdemos sem cessar nossas ideias. É por isso que queremos tanto agarrar-nos a opiniões prontas. Qualquer coincidência?
Nenhuma. Perceba que a filosofia se caracteriza pela dúvida. E isso exige um processo de reflexão. Porque não é fácil. Me lembro lá no curso de filosofia, eu fiz graduação na Universidade Federal de Uberlândia, e no banheiro do bloco está escrito, tem um desenho com uma faca dentro da cabeça, escrito assim: pensar dói. Dói? Dói. É penoso estudar. O processo de aprendizado ele não é fácil. É necessário essa disciplina do corpo. Mas então vamos retomar algumas questões. O que permitiu o surgimento da filosofia antiga que nós estudamos? Vários fatores. E eu retomo aqui alguns com vocês. Navegação, calendário, moeda, polis. O que significa polis? Polis significa cidade-estado. A escrita, a política, o surgimento de leis, a legislação, o direito. A polis, essas assembleias aqui, vai acontecer onde? Na ágora da polis. E essas discussões aqui que são os debates. Você lembra que eu te falei que polis é cidade-estado que é diferente de cada nação, de estado-nação, e cada pontinho desse aí, cada pontinho desse aqui é uma cidade-estado. Eu coloquei aqui em detalhes. Juliano, por que você não usa o PowerPoint e tal? Bem, a sua aula está em PowerPoint, mas não dá para arriscar à medida que a gente vai usando aqui. Perceba aqui, meu camarada. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o mapa. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a Península dos Balcãs. E aqui fica a Grécia. Do outro lado, nós temos a Península Itálica. Aqui na região da Turquia, nós temos a Península Anatólia. Mar Egeu, Mar Jônico, aqui assim Mar Adriático, Mar Mediterrâneo, Mar Negro. Perceba que as cidades-estados nessas regiões se desenvolveram tendo como referência o quê? Os mares, que é o processo de navegação. E olha como se desenvolveu, olha a quantidade de cidades. Essas aqui vão estar sob a influência dos gregos. Tá bom. Destaque para quem? Polis. Mas por que para Polis? Está visível, né? Olha a quantidade de concentração de pessoas. Nos faz lembrar da música do Ira, aquela que fala envelheço na cidade. Vai uma palhinha. Essa ideia, a música ela fala da questão de você nascer, morar, viver e morrer em centros urbanos. Esse vínculo forte com cidade. Essa é a ideia. Beleza. Sigamos. Então tá aí. Esses são os fatores. Tá bom, não são os únicos, são os principais. E quero que você entenda o seguinte. Sabe essa ideia de mito, essa ideia de deuses? Vai ocorrer o desencantamento do mundo, a desmistificação do mundo. Com o processo de racionalização não significa dizer que os gregos deixaram de acreditar nos deuses. Mas aquilo que eles podem explicar, eles recorrem à razão. Com a vida urbana, com essa concentração de conhecimento, de cultura, de saberes e essa necessidade de organização, imagina, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Está aqui. Perceba que aqui, ó, é uma maquete, está criado aqui, ó, da Ágora em Atenas. É tudo muito racional, tudo muito simétrico, tudo muito planejado. Não se espera mais uma coisa estranha vinda dos deuses. Não, se racionalizou, se organizou, está aqui a Ágora, as pessoas têm essa vida urbana. Tá. Só que
Vamos voltar. Aqui dá para entender um pouco melhor. E aqui eu trago algumas informações para vocês. Essa aqui é a Península dos Balcãs. Destaque para essas polis aqui. Atenas. É aqui que vai acontecer o apogeu da filosofia com Sócrates, Platão em Atenas. Sócrates, Platão e Aristóteles. Lembrando que o Aristóteles não é grego, ele é macedônio, ele nasceu aqui nessa cidade aqui, Estagira. Essa região aqui é a Grécia. As demais regiões estão sob a influência grega. Essa aqui é a Jônia grega e essa aqui é a Magna Grécia. Ou seja, povos que estão sob a influência dos gregos. Perceba que aqui está destacado as cidades e nessas cidades está destacado os nomes de seus principais filósofos. Olha, o século aqui, ó, sexto e quinto. Eu te falei que a filosofia nasceu no final do século VII, início do quê? Do século sexto. A filosofia nasceu aqui, ó, na cidade de Mileto. É sério? É aqui, ó. Nasceu aqui na cidade de Mileto. O apogeu dela vai ser aqui, ó, na cidade de Atenas. Então quer dizer, meu camarada, que toda essa região aqui, toda essa região está sob a influência do quê? Dos gregos. E o que elas fazem? Explicam o mundo a partir do quê? Da própria capacidade de pensar. Tá. Bum! Surge a filosofia aqui, ó, em Mileto. Quem que é o pai da filosofia? Tales de Mileto. Quem é o inventor da palavra filosofia? Pitágoras de Samos. É um olhozinho que fica aqui assim. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver no outro mapa. Samos, tá aqui, ó. Samos. Tá, inventor da palavra filosofia. E o maior dos filósofos? Sócrates, que viveu aqui. Então, para um pouquinho. Nós precisamos de uma referência para pensar o mundo antigo. E essa referência vai ser quem? Sócrates, o maior dos filósofos. Então, pense comigo. Eu tenho aqui 1100 anos de filosofia antiga. O maior filósofo foi Sócrates. Em que período que ele viveu? Em algum momento ele viveu aqui. Então, nós vamos ter o período anterior a Sócrates, durante Sócrates e depois de Sócrates. Então, nós vamos ter o período anterior, pré-socrático. O momento em que Sócrates viveu, socrático. E o período posterior, que é o pós-socrático, com todas as suas influências gregas. Acontece que esses períodos, a gente tem um problema de divisão. Alguns livros dividem em 3, outros dividem em 4. Nesta aula eu dividi em 4 para facilitar a explicação, mas eu vou ter a preocupação de te dizer que 2 desses períodos, às vezes, eles vêm em um só. Essa é a ideia. Bem, então vamos lá, né? A gente precisa, meu camarada. Então tá aqui. Porra, então o pessoal está andando aqui, a cidade está se desenvolvendo, as pessoas estão conversando. Períodos da filosofia antiga.